Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus, esse Deus maravilhoso. Temos que todos os dias estar lendo a palavra dele, temos que estar orando, meditando na palavra, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, né, a nos dar discernimento, entender a palavra e caminhar no caminho de Cristo, né? Nós precisamos fazer isso, né? O mundo está se enganando, achando que serão salvos vivendo de qualquer maneira, mas não, né? A palavra do Senhor nos mostra que, né, Jesus não veio aqui à toa. Se fosse para viver de qualquer maneira, a gente não precisava o nosso Senhor Jesus vir, né, para salvar aqueles que querem salvação. Ele deixava o mundo do jeito que já estava, né, perdido. Mas não, nosso Senhor Jesus veio para que a gente, né, que reconhece Ele como único e suficiente Salvador, tivesse o direito à salvação. Então nós temos que estar muito atentos sobre isso. Não devemos dar ouvido ao que o mundo fala, né? Se nós não estamos, se tiver alguém, né, do outro lado aí que não segue o caminho de Cristo, às vezes só ouve uma mensagem, ouve uma palavra ou outra, procura seguir verdadeiramente. Se você tem plano, né, de ser salvo, de não ir para o inferno, procure a palavra do Senhor, né? Ande no caminho em conformidade. Por quê? Porque esse tempo vai passar, né? É uma tendência nossa de vir nesse mundo, viver um tempo e morrermos. E quando morrer que é o problema. Os que tiverem em Cristo, maravilha, serão salvos. Agora os que não estiverem em Cristo, infelizmente, serão condenados ao inferno, né? Não porque o nosso Senhor veio condenar alguém, não. Nós já estávamos condenados ao inferno. O nosso Senhor Jesus veio só para nos salvar, salvar aquele que verdadeiramente o reconhece. Eu quero deixar aqui 3 versículos para que sirva de base nessa caminhada nossa. Encontra-se em João, capítulo 3. Vou estar lendo o versículo 16 ao 18, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra assim que é muito boa a gente sempre pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento, não irmos atrás de qualquer palavra pregada aí, porque alguém poderia nos pregar só esse versículo aqui, ó, o 17, que diz assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha essa palavra, né? Daria uma ótima mensagem, todos iriam ter entendimento que o quê? O mundo ia ser salvo pelo nosso Senhor Jesus. Jesus veio para salvar o mundo inteiro. E mesmo eu reconhecendo ou não reconhecendo, o que ele já fez já seria o suficiente, né, para todos serem salvos. É o que esse versículo aqui nos dá esse entendimento. Mas é por isso que é bom a gente não ler apenas um versículo e nem acreditar em mensagens, às vezes, que tem apenas um versículo e que pode estar sendo usada fora de contexto, né? Muitas mensagens maravilhosas aí com um versículo, mas que está dentro do contexto bíblico. Mas existem muitas que são tiradas, né, para satisfazer o ego humano. É esse que é o problema. Porque aí a gente agora lê o 18, e aí a gente passa a ter o entendimento, né, muito melhor. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que palavra maravilhosa. O nosso Deus, né, deu o seu Filho unigênito por amor a cada um de nós, para que a gente não fosse condenado, né? A gente já estava condenado. O Senhor Jesus veio para que aqueles que o reconhecem como único e suficiente Salvador fossem salvos. Porque se não for isso daí, a pessoa que não reconhece a Jesus como único e suficiente Salvador já está condenada ao inferno. Isso aí é simples, né? Ah, eu não reconheço Jesus. Tudo bem, não tem problema. Esse é o plano de salvação que o nosso Senhor mandou para a terra. Quem não reconhece
já está determinado a ir para o inferno. Ah, mas eu acredito em Deus. Sim, a palavra nos diz, você pode até acreditar, né, no Deus Pai, mas se você não reconhece que Jesus veio para que nós tivéssemos salvação, você não será salvo. Até porque acreditar em Deus, amados, até o diabo acredita. Nós temos que estar muito atento a isso. O inimigo, ele não só acredita, como ele já viu Deus, né? Ele esteve com Deus. Então, crer em Deus não basta para ser salvo, né? Temos que crer no nosso Senhor Jesus, e aí, através do crer, né, através da nossa fé no nosso Senhor Jesus, nós temos direito à salvação, mas temos que andar também em conformidade com a palavra dele, porque existem muitas pessoas aí que acreditam em Jesus, né? Nós moramos num país onde falam que acho que mais de 70% do brasileiro acredita em Jesus. É um país cristão, né, considerado cristão. Agora procura saber desses 70% quem que anda no caminho de Cristo. Então isso nos demonstra, né, que não basta crer, é preciso andar conforme a palavra do Senhor, né? É preciso a gente tomar a nossa cruz a todos os dias e seguir o nosso Senhor Jesus. Se a gente for dando continuidade nas leituras, a gente vai vendo. Basta crer sim, temos que crer no nosso Senhor Jesus. Quem não crê em Jesus não tem salvação. É como se você quisesse chegar a um determinado local, vamos dizer que você quer sair daqui para os Estados Unidos, né? A única forma que tem é um avião, e você não ir ali e não comprar sua passagem, né? Não comprar, não preparar seu passaporte e querer chegar lá de qualquer maneira, não vai ter solução, né? Vai chegar a hora da viagem, o avião vai partir e você acaba ficando. Mesma coisa é a salvação. Quem não crê em Jesus não será salvo. Isso aí não sou eu que estou falando, né? A própria palavra está dizendo: os que não creem já estão condenados à morte eterna, né? Já estão condenados ao inferno. Mas os que creem, o nosso Senhor Jesus já fez, né, tudo o que precisava para que a gente tivesse direito à salvação. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente se atente a isso, né? Se houver alguém aí do outro lado que até reconhece Jesus, né, como Filho de Deus, mas talvez não está andando em conformidade com a sua palavra, que passe a andar, né? É preciso aceitar Jesus em meio ao público. Não adianta você sozinho falar assim: "Ah, Jesus, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador", mas sair dali e vive uma vida toda torta, né? Nós temos que reconhecer Jesus em meio às pessoas. Temos que ir à igreja, né? Temos que estar em meio às pessoas e levantar nossas mãos, porque a própria palavra dele diz, né, que aqueles que se envergonham da palavra do Senhor e do nosso Senhor Jesus, não o honrando, né, na frente dos homens, o nosso Senhor Jesus também não o reconhecerá diante do Pai. Então nós temos que estar muito atentos a isso, né? Basta confiar no Senhor? Sim. Ah, mas então eu vou ficar dentro da minha casa confiando e não quero nem saber de igreja porque eu não quero ter comunhão com ninguém, né? Eu não quero reconhecer Jesus lá na frente daquelas pessoas, porque aquelas pessoas são tudo pecadores. Pecadores todos nós somos, mas nós temos que ir diante do público e reconhecer Jesus sim e andar uma vida em conformidade com a palavra dele. Não adianta a gente dizermos, né, que somos de Cristo só dentro de casa e lá na rua temos uma vida toda torta, né? Andamos conforme as pessoas do mundo. Não podemos. Nós temos que andar em conformidade com a palavra dele, reconhecendo que ele é o único e suficiente Salvador, e se ele deixou a palavra dele aqui para que a gente nos direcionássemos e nos guiarmos por ele, é o que a gente tem que fazer, porque senão muitos naquele dia chegarão lá e ele não vai os reconhecer, né? A palavra nos demonstra que naquele dia chegarão lá pastores, chegarão lá membros, chegarão lá várias pessoas que se diziam cristãs, mas que o nosso Senhor Jesus não vai reconhecer, né? São pessoas até que profetizam, que profetizaram, pessoas que dizimaram, pessoas que salvaram, né, ajudaram a salvar, ajudaram a curar e não serão reconhecidas por Cristo. Mas por que que não serão? Isso aí nos dá uma demonstração que basta dizer que eu acredito? Não, né? Eu tenho que acreditar com certeza. Sem fé
é impossível agradar a Deus, mas eu tenho que andar em conformidade com a palavra. O que tem fé verdadeira, quem tem fé em Jesus, verdadeiramente anda em conformidade com a sua palavra, né? Fé não é só falar eu acredito e não anda em conformidade. Para que a gente tenha, seja salvo, nós temos que ter essa fé e andar em conformidade com a palavra que o Senhor nos deixou, né? Tomando a nossa cruz a cada dia e seguindo a Jesus rumo à salvação. Ainda que venham as batalhas da vida, que virão com certeza, mas não tem problema. Nós sabemos que tudo para nossa salvação já foi feito. Basta que a gente apenas o reconheça como único e suficiente Salvador e anda no seu caminho, que já chegaremos à salvação, porque o nosso Deus, né, nos concedeu esse bem maravilhoso, melhor que qualquer, eh, melhor do que qualquer coisa da terra, né? É a nossa salvação através do nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, que nunca se esqueçamos, né, de tudo que o nosso Deus fez, né, mandando o seu Filho por amor a cada um de nós, para que a gente tivesse direito à salvação. E não podemos andar em conformidade com esse mundo, andando como pessoas do mundo, achando que iremos ser salvos porque não iremos. Né? Quem está no mundo já está condenado ao inferno. Se quiser ser salvo, tem que reconhecer a Cristo e andar em conformidade com a sua palavra. Essa é a mensagem de hoje, né? Se tiver alguém aí do outro lado que ouve essas mensagens, mas que ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, diante dos homens, faça isso, né? Procure uma igreja, procure, pede ao Senhor que te dê direcionamento em qual igreja você deve congregar, né, pois nós precisamos de pastores para nos ajudar sim, porque eles têm mais entendimento e nós devemos andar em conformidade com a palavra do Senhor. Essa é a mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor fizeste para que a gente tivesse direito à salvação, Senhor. Pois agora só cabe a nós continuarmos firme nessa caminhada. Lhe peço que o Senhor abençoe a cada um, guarda cada um. Se houver alguém do outro lado aí que ainda não te reconheceu, Senhor, que o Senhor venha colocar essa sede no coração dessa pessoa, que ela possa estar indo até uma igreja, até um local, para te reconhecer e o principal, andar em conformidade com a sua palavra. Muito obrigado por tudo. Abençoe a cada um, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.